Deus, glória, 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 Senhor. Pai, em nome de Jesus, como nós temos sido ministrado nessas quartas-feiras sobre sabedoria, Senhor, meu Deus, que nessa noite o Senhor nos dê a sabedoria que vem do alto, nos dê o discernimento para entender aquilo que o Senhor quer tratar em cada situação na nossa vida, ó Pai. Que nós não venhamos agir por nós mesmos, que nós não venhamos fazer da nossa forma, do nosso jeito, mas que nós venhamos caminhar e decidir conforme a Tua palavra, Senhor, conforme aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, ó Pai. Meu Deus, que a Tua presença, Senhor, que já é real nesse lugar, meu Deus, ela continue aqui conosco, Senhor, durante a ministração da Tua palavra, e que os nossos corações, Senhor, estejam sedentos, estejam prontos para receber aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, ó Pai. Nós se colocamos diante da Tua presença, ó Pai, diante da Tua grandeza, e nós sabemos, Senhor, que há uma manifestação de poder, que há uma manifestação do céu, Senhor, neste lugar, nessa noite. Ah, Papai, continua a fazer, continua a falar, continua a ministrar os nossos corações, continua aqui com essa presença tão poderosa. Ah, Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, seja uma palavra do céu revelada, Senhor, que não seja de conhecimento humano simplesmente, que não seja simplesmente uma palavra dita, mas que seja uma palavra revelada, que venha do céu, ao encontro dos nossos pensamentos, do nosso coração, que nos alinhe, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu querer, ó Pai. Nós desejamos nessa noite, nós queremos Te ouvir nessa noite, Senhor, pela Tua misericórdia, ó Pai. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nessa noite, mas que seja o Senhor a ministrar, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a tocar, que o Teu Espírito Santo nessa noite faça o que Ele tem que fazer neste lugar, ó Pai. Não como uma ordem, mas como um pedido de um filho, mas como um desejo dos filhos que anseiam pela Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar se quiser. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos que venceram o frio. Estão aqui, para a glória de Deus. Está muito frio, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. O Espírito Santo vai nos aquecer. Amém. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 3, do verso 6 até o 12. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, capítulo 3, do versículo 6 até o 12. Amém. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse ao seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo, que escolheste, povo grande e tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu povo? Estas palavras agradaram ao Senhor.
por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei com você como pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Meu Deus, imagine você fazer uma oração para o Senhor, fazer um pedido para o Senhor, da forma que Salomão está fazendo, e o Senhor ouvir essa oração como uma maneira de agrado. O Senhor se agradou com aquela oração tocou o coração de Deus, ao ponto de Deus dizer: nossa, esse pedido seu é irrecusável. Esse pedido seu eu vou ter que atender, porque você soube como pedir. É como se Deus estivesse falando isso nessa passagem. É dizer para ele: olha, a sua oração, cara, você pediu da forma correta, você pediu da forma certa, você pediu as coisas, você pediu de uma forma que não tem como eu não atender a sua oração. Então Salomão está pedindo sabedoria, mas cara, dentro dessa oração, eu acho que Deus só precisava aumentar a sabedoria dele, porque a oração dele é muito específica. Ele consegue atingir o coração de Deus, ele consegue atingir a Deus com a sua oração. E é isso que nós precisamos entender. O primeiro ponto da sabedoria é nós temos sabedoria na hora de orar. Olha o que o Senhor fala para ele: você não me pediu para mim dar vitória sobre os seus inimigos, você não me pediu bens, você não pediu riquezas, mas você me pediu sabedoria. Você pediu um coração para governar, um coração para cuidar. Eu estava vendo uma mensagem do Luiz Hermínio hoje, para variar, e ele dizia algo muito interessante, e algo muito verdadeiro, e algo muito profundo, que Deus não quer levantar pastores, líderes, pessoas para cuidar de coisas, mas Ele quer levantar pastores, líderes para cuidar de pessoas. E hoje, infelizmente, vou me colocar nisso, vou colocar a gente nesse negócio, colocar a gente nessa situação. Hoje muita liderança da igreja, muitos de nós estamos preocupados em cuidar de coisas. E quais são essas coisas? Às vezes é o nosso ministério, a nossa ocupação, o nosso instrumento, aquilo que nós temos como responsabilidade de fazer. Mas o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida é para a gente cuidar de pessoas. Deus te levantou para cuidar de pessoas. Mas eu não sou pastor. Mas se você foi chamado, irmão, se você entendeu o que é o Evangelho, se eu entendi o que é Cristo, nós precisamos cuidar de pessoas e não de coisas. As coisas nós usamos para alcançar as pessoas. Então o que Deus te deu? Deus me deu um dom, mas esse dom que Deus te deu, o dom de cantar, dom de pregar, dom de falar, dom de abraçar, dom de fazer alguma coisa, de mandar uma mensagem através do WhatsApp, e tudo isso que Deus nos entregou foi para alcançar outras pessoas. Quando Jesus vem para alcançar outras pessoas. Jesus não veio para simplesmente ter um ministério, mas Jesus veio para alcançar aquilo que estava perdido. E a oração de Salomão é uma oração dizendo: Senhor, o Senhor colocou um povo na minha mão, o Senhor colocou uma nação na minha mão, e não pode se contar esse povo, mas o Senhor confiou a mim. Agora eu peço uma coisa ao Senhor: me dê sabedoria para cuidar, me dê sabedoria para fazer conforme a tua vontade, não a minha. Eu não quero fazer do meu jeito, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para cuidar desse povo. Então, quando nós começamos a ministrar sobre sabedoria, eu até disse: Deus, eu vou ministrar sobre o quê? E eu nem ia ministrar hoje, né? Mas enfim, aprove o Senhor de eu estar aqui. E aí Salomão, ele se preocupa de como ele vai conduzir. Salomão não está aqui empolgado em ocupar o lugar de seu pai.
o cargo que ele ia ocupar, a função que ele ia exercer, não encheu o coração de Salomão, ao ponto dele dizer: nossa, agora é eu que sou o rei. Nossa, agora ele disse: não, como que eu vou fazer, Senhor? Como que eu vou conduzir? Ele mostrou que a principal preocupação dele era fazer conforme o Senhor queria que ele fizesse. Então ele começa a conversar com o Senhor em uma oração, que nós vemos aqui no livro de Reis, no 1 Reis, capítulo 3, do versículo 6 ao 12 nós lemos. E ele começa a conversar com Deus e colocar a sua preocupação diante de Deus e aquilo que ele quer que Deus faça na vida dele. Então, sabedoria é para a gente saber lidar com as dificuldades do dia a dia. Quantos de nós não temos desafios? Hoje você já passou por algum desafio, hoje eu já passei por algum desafio, por menor que ele seja, que nós precisamos de inteligência, de sabedoria para resolver. E aí, quando nós não resolvemos com a sabedoria, quando nós não tomamos uma decisão da forma que Deus quer que nós tomamos, nós acabamos causando um problema, aumentando ainda o desafio, né? Então, quantas vezes no nosso dia nós precisamos ter sabedoria para tomarmos decisão, para decidirmos sobre problemas, para darmos uma palavra de conforto, para darmos uma resposta sábia, né? Então, quando a pessoa ela tem sabedoria, quando nós agimos com sabedoria, porque nós temos sabedoria, o que nós precisamos é usar a sabedoria, é usar de sabedoria. Todos vocês têm sabedoria, são mulheres sábias, são homens sábios, mas nós precisamos usar essa sabedoria, agir com sabedoria. Então, como que eu faço isso? Quando eu tenho uma oportunidade, quando eu tenho um desafio, quando eu preciso dar uma resposta, e eu não preciso ser ignorante, mas eu respondo com sabedoria. Eu dou um exemplo, eu dou um testemunho como cristão, eu respondo de uma forma que talvez a pessoa merecesse que eu respondesse de outra forma, mas eu respondo com sabedoria, porque senão eu não revelo a Cristo. E a sabedoria é para que eu revele a Cristo na vida de alguém também. Então assim, às vezes eu posso, a pessoa falou isso para mim, eu também vou falar e tal, mas a sabedoria ela age totalmente diferente. Quando nós usamos a sabedoria, quando nós expressamos com sabedoria, quando nós sabemos resolver usando a sabedoria que Deus nos entregou. Cada um de vocês, irmão, tem uma sabedoria dentro de vocês que talvez você não usou nem 1% ainda. Tem muita sabedoria de Deus depositada dentro de mim, depositada dentro de você. E o que nós precisamos é se esforçar para não agir como muitas vezes nós queremos agir. É mais fácil às vezes você evitar uma conversa, é mais fácil às vezes você dar uma resposta dura para alguém, é mais fácil às vezes você encerrar um assunto do que você conversar, do que você expressar a sabedoria que está dentro de você, né? E aí quando nós vemos a oração de Salomão, essa era a preocupação dele, de que forma que eu vou conduzir as coisas, de que forma nós vamos conduzir a nossa vida, né? Tem tantas situações que às vezes a gente causamos um desconforto, porque nós não agimos com sabedoria. Nós deixamos ali a emoção, o momento, né, a situação. Talvez você não teve um dia bom, um dia legal, e aí você espera o primeiro que você encontra na frente, você descarrega, né? Às vezes é o cachorro, às vezes é o filho, às vezes é a esposa, às vezes é o esposo, às vezes é algum amigo, alguma amiga, né, algum colega de algum irmão da igreja. E aí você não deixa a sabedoria falar mais alto, mas deixa a emoção, o calor do momento falar mais alto. E aí você acaba agindo sem sabedoria. E aí depois você tem que ir lá e consertar, se você tiver humildade. Chegar lá e dizer: ei, peraí, aquele dia, sabe, tal. E aí a gente pede perdão, que foi o que a gente ministrou o mês passado, porque a gente agiu com falta de sabedoria, não deixou que falar mais alto. Então assim, a gente pode ser homem cheio do Espírito Santo, você pode ser uma mulher cheia do Espírito Santo, e eu creio que você seja, mas nós precisamos de sabedoria para saber lidar com as dificuldades, saber lidar com os problemas da vida. Então, alguém gritou com você, não há uma necessidade de você gritar também. Alguém te tratou mal, não há uma necessidade de você tratar mal essa pessoa também, né? Então, sabe, quando você se
põe no seu lugar e você diz: espera aí, vamos conversar, né? Eu quero falar algumas coisas para você. Então a sabedoria, ela precisa ser desenvolvida na nossa vida. Nós precisamos agir com sabedoria. Nós já temos, mas nós precisamos usar. Sabe aquilo que você tem, às vezes você não usa, né? Ou peraí, eu preciso usar a sabedoria que Deus me deu, que Deus me entregou. Eu tenho. Então peraí, está tendo uma situação. Sabe quando você se vê num aperto? Sabe quando você se vê numa situação que parece uma situação que não tem saída? E aí você começa a pensar, a raciocinar, a imaginar, a orar. E aí Deus te dá uma direção e você vai e age daquela forma que Deus está te falando. E aí você vê os céus mudar, você vê os ambientes mudar, você vê as pessoas mudarem ao redor, porque você tomou uma decisão sábia dentro daquilo que você orou, planejou, projetou, esperou, não agiu de imediato, não agiu no calor da emoção. Então a sabedoria, ela precisa estar presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Como o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Como nós temos uma vida de oração, uma vida de busca, nós precisamos entender que a sabedoria é para nós usarmos. E não para a gente dizer: não, eu tenho sabedoria, eu sei, né? Ou algumas pessoas se declarar. Uma vez eu conversei com uma pessoa, até pouco tempo atrás, e claro, uma pessoa fora do contexto de igreja, e ela dizia: não, eu sou burro, eu não sei, eu não consigo aprender as coisas. Falei: cara, enquanto você declarar isso sobre a sua vida, é isso que vai acontecer. Se você não acredita em você, quem pode acreditar? E aí ele parou, pensou, acredito que ele começou a agir diferente. Então nós precisamos entender que há uma sabedoria de Deus disponível na nossa vida e que nós precisamos usar. A cada minuto da nossa vida nós temos que tomar decisões, e muitas vezes elas são realmente difíceis. Então como é que eu e você devemos fazer para tomar decisões? Agindo conforme a nossa vontade, o nosso desejo, ou agindo da forma que o Senhor gostaria que nós agíssemos? Então como que eu devo agir? Como que eu devo fazer? Como que eu devo... Não é sobre reagir, é sobre agir, é sobre tomar uma ação, não é sobre só uma reação, Alguém fez alguma coisa para mim e eu preciso reagir. Não é só sobre reagir, é sobre agir, é sobre tomar decisões pautadas naquilo que o Senhor tem para a minha vida e não comprometer o propósito. Então como que eu comprometo o propósito? Quando eu ajo sem sabedoria. Então, queridos, a sabedoria tem que estar presente todos os dias na nossa vida. Nós precisamos todos os dias pedir para o Senhor: Senhor, me dá sabedoria para lá na empresa, me dá sabedoria, Senhor, para mim conversar com essa pessoa, me dá sabedoria, Senhor, para mim resolver essa situação, Senhor, me dá sabedoria para administrar aquilo que o Senhor coloca na minha mão, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para ministrar a Tua palavra, me dá sabedoria para conversar. E nós temos que pôr em prática, usar a sabedoria que está disponível. Então na nossa oração muitas vezes nós pedimos muitas coisas e muitas vezes nós não recebemos, porque nós não vamos saber lidar com aquilo que nós estamos pedindo. Como que nós vamos lidar com algumas coisas sem sabedoria? E aí nós vemos Salomão fazendo uma oração e dizendo: Senhor, o Senhor já me deu tudo, agora eu preciso saber como que eu vou lidar com essas coisas, E aí você já percebeu que uma pessoa que tem sabedoria, ela não é uma pessoa estressada. Quando nós usamos a sabedoria, nós não se estressamos, Pode ver, uma pessoa que é muito estressada é porque ela não teve uma sabedoria para resolver a situação. É igual eu hoje, graças a Deus, eu sou liberto, mas liberto disso, tem outras coisas para ser liberto. Mas no trânsito, hoje, graças a Deus, Deus me dá sabedoria, até faço algumas piadinhas. Eu mesmo ali dirigindo, falei: irmão, vende o carro, compra uma seta, mas isso eu comigo mesmo, A pessoa não dá seta, a pessoa te fecha e tal. E no trânsito eu era muito estressado, era muito mesmo. O trânsito era uma coisa, e hoje para mim é tranquilo, de boa. Amém, vai em paz, tal, vai. Às vezes estou mexendo no celular também, dou uma fechada em alguém. Não faço isso em casa, não faço isso dirigindo, mas às vezes eu faço. Confessar um pecado para vocês. Às vezes chega uma mensagem, você inventa de ver aquela mensagem, daqui a pouco você leva uma buzinada,
mas são coisas que nós precisamos vencer. E como nós vencemos? Usando de sabedoria. Nós somos homens e mulheres espirituais, pessoas que têm um relacionamento com Deus, que têm um contato com Deus, mas nós precisamos exercer a sabedoria de Deus. Então não é só sobre orar em línguas, não é só sobre buscar, não é só sobre, é exercer, é pôr para fora aquilo que Deus já pôs para dentro. Eu tenho uma situação, como que eu resolvo? Pode ter certeza que a resposta está dentro de você. E como que eu encontro essa resposta? Em oração, em busca, em entrega, buscando ao Senhor, falando: Senhor, me dá sabedoria, eu estou passando por uma prova, por uma luta, por uma guerra, Senhor, e eu preciso, Senhor, de uma resposta, eu preciso saber como conversar. Tem pessoas que são boas em enrolar, né? Tem gente que fala bem demais, e eu já percebi isso, que tem algumas pessoas que falam muito bem, às vezes elas praticamente deixam você sem resposta. E aí você precisa orar e dizer: Senhor, quando eu vou conversar com essa pessoa aqui, ela me deixa sem resposta em alguns assuntos. Então agora eu quero que o Senhor, na hora que eu estiver conversando lá, o Senhor coloque as palavras na minha boca, abra o meu entendimento, me dê sabedoria, para na hora eu pescar, né? Sabe aquelas pessoas que têm um argumento para tudo? Você vai convidar para vir para um culto de mulheres, você vai convidar para vir para uma célula, você vai convidar para vir para um culto, e aí a pessoa, não, sabe o que é? Eu até queria ir, mas é que não sei o que, realmente você vai, não, realmente é, né? E aí você ora e fala: Senhor, me dá uma sabedoria para mim ter uma resposta, para mim conseguir convencer, para que o Espírito Santo na hora tome a minha boca, a minha vida, e eu expresse a sabedoria do Senhor, para que essa vida aí que está me enrolando, para essa pessoa que está me enrolando, venha, né? Então, como que nós fazemos isso, cara? Orando, buscando. Como que Salomão conseguiu sabedoria? Não foi estudando. Pastor, não tem que estudar? Tem, irmão, você tem que estudar. Tem que estudar, estude, é bom estudar. É muito bom. É difícil, mas é bom estudar, você tem que estudar, né? Mas como que nós buscamos sabedoria? Orando, a sabedoria que vem do alto. Então, a sabedoria ela serve para abrir o nosso entendimento, para abrir os caminhos. A sabedoria do alto, ela vem para nos tirar de um pensamento limitado, para nos levar a um pensamento além, para nos tirar de um pensamento de 2 mais 2, para tirar de uma matemática humana, para trazer para uma revelação muito mais profunda. Então, como que nós lemos a palavra e entendemos? Tendo sabedoria. Porque se você for ficar olhando, dizendo: mas peraí, como que o mar abriu? Peraí, como que aquele pouquinho de peixe pôde sustentar uma multidão e ainda sobrou? Ei, peraí, como que o morto pode ressuscitar? E aí no nosso pensamento limitado, isso não entra, irmão. Mas aí quando o Senhor vem entre nós e nos dá sabedoria para entender que Deus pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos e imaginamos, aí nós começamos a entender que o propósito de Deus é muito maior para nós, para a nossa família, para a nossa vida, do que um pensamento limitado que nós temos. Então o meu pensamento como ser humano, ele é limitado. O pensamento de Salomão, ele diz: eu estou no trono, eu sou filho de um rei, o Senhor foi muito bom com meu pai, o Senhor está sendo bom comigo, mas eu quero que o Senhor me dê sabedoria. E aí, não era uma sabedoria sobre o pouco tempo que ele viu o pai dele administrar, não era uma sabedoria sobre o conselho dos homens que estavam ao seu lado, não era uma sabedoria dos seus servos que iam te aconselhar, mas era uma sabedoria que vinha do alto, uma sabedoria que ele pediu a Deus para administrar. Então, cada guerra que eu enfrento, cada luta que eu enfrento, cada dificuldade, cada crise de identidade que eu enfrento,
Todo momento que eu penso que eu tenho um louvor que diz: luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Quando eu luto contra essas vozes, quando eu olho para mim mesmo e vejo em mim uma incapacidade de realizar aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu entendo que o que eu preciso não é sobre uma busca na terra, é sobre uma busca no céu. Não, eu preciso buscar mais conhecimento. Não, se você não está conseguindo exercer aquilo que Deus te colocou, aquilo que Deus te chamou para exercer, aquilo que Deus confiou na sua mão, não é sobre uma busca ao redor, mas é uma busca no céu. É um conhecimento que vem do alto. E aí Salomão entendeu isso, e quando ele entende isso, ele faz uma oração específica, uma oração que ele mostra para Deus a sua necessidade. E a nossa oração é isso, irmãos, é mostrar para Deus a nossa necessidade de que Deus faça na nossa vida, para depois nós fazermos na vida do outro. E a sabedoria que Salomão estava pedindo não era para o seu benefício próprio, não era para ele ser beneficiado como rei. O Senhor olha para a oração daquele homem e entende que o coração daquele homem era um coração que estava preocupado em governar um povo da melhor forma. Então nós pedimos sabedoria para Deus. As mulheres pedem sabedoria para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa pastora, né? Amém? Quem quer ser pastor aqui, diga amém. Ninguém? Rapaz, Edilene, toma jeito, não corre não. E se eu falar para você, não é sobre querer, irmão? Eu também não queria estar aqui, irmão. O Senhor me chamou e foi me empurrando. Deixa Deus começar a tirar seu sono que você vai ver. Você vai falar: tá bom, Senhor, eu vou, eu aceito o teu chamado. Então não adianta correr não, irmão. Se Deus tem um chamado na sua vida, pode ter certeza que não é sobre você querer. É Ele que quer e acabou, Ele que te escolheu. Mas nós oramos para ser uma boa esposa, as mulheres, né? Os homens, um bom marido, um bom pai, né? E aí nós oramos para ser melhor, não para nós mesmos, mas para beneficiar as outras pessoas. Esse é o propósito de Deus para nós, como seres humanos. Quando Pedro diz: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, ele disse isso 3 vezes. O Senhor falou: tá bom, você me ama, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então vai, pega todo esse amor e derrama em alguém. Então aquilo que o Senhor entrega para nós, nunca vai ser para nós, irmão. O que o Senhor entrega para você, nunca vai ser para você. O seu ministério não é para você. Eu costumo usar uma frase que, para variar, é do Luiz Hermínio, que diz: eu não tenho um chamado, é o chamado que me tem. E é uma grande verdade. Você não tem um chamado, é o chamado que te tem. É o chamado que tem que te ter. Então não é questão de: eu tenho um chamado, então quando é seu, você faz o que quer. É seu, você faz o que quer. Mas quando você entende que o chamado não é seu, que o chamado é do Senhor, que o que você tem, o Senhor derramou sobre a sua vida, isso também é sabedoria, você não se nega a fazer aquilo que o Senhor pede para você fazer. Então Salomão estava dizendo: eu quero sabedoria para governar um povo segundo a sua vontade, Senhor. Me dá um coração que faça a tua vontade, me dá um coração bondoso, generoso, para que eu não cometa injustiça, para que eu não envergonhe o teu nome. Então Salomão começa um reinado pedindo a Deus que Deus governe antes dele. Então sabedoria é a gente pedir para que antes de qualquer coisa na nossa casa, a vontade do Senhor seja feita. Antes de qualquer coisa no nosso ministério, a vontade do Senhor seja feita. Sobre os nossos negócios, sobre o nosso emprego, na onde nós estivermos, a entender que antes de qualquer coisa nós temos que orar e pedir: Senhor, que seja conforme o Senhor quer fazer. E é dessa forma. Amém? Salomão foi o homem mais sábio que já viveu na terra, com exceção de Jesus. Ele é conhecido como um homem mais sábio, um homem que escreveu 3.000 provérbios. O caminho da sabedoria
Para viver bem, eu preciso de sabedoria. Nós precisamos dominar a nossa própria vontade, dominar o nosso próprio eu, vencer as nossas vontades, para exercer a sabedoria do Senhor. Primeiro passo, eu preciso desejar a sabedoria. Segundo, eu devo orar pedindo sabedoria. Terceiro, devo procurar a sabedoria. Quarto, devemos crescer em sabedoria. E como que nós crescemos em alguma coisa? Como nós exercemos alguma coisa? Quando nós passamos por situações que nós precisamos usar. Então, primeiro, eu preciso desejar, eu quero ser uma pessoa sábia. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Segundo, eu oro pedindo sabedoria. Terceiro, eu procuro por sabedoria. Quarto, eu cresço na sabedoria. Então, quando você quer alguma coisa, irmão, quando você pede alguma coisa para o Senhor, você nunca vai receber pronto. Então, se você quer sabedoria, você vai passar por situações que você vai precisar desenvolver e usar a sabedoria que você já tem. Então, a fé, ela é como um músculo. Ela é como um músculo. Quem faz academia, pratica academia, o músculo cresce. Como você se exercita, o músculo cresce, porque você está exercitando. E a fé e a sabedoria andam juntos, é da mesma forma. Quanto mais você praticar, quanto mais você exercer a sua fé, mais ela vai aumentar. Você pode ver os homens que tiveram experiências tremendas na Bíblia. Moisés, ele foi um homem obediente, e chegou uma hora que Moisés está diante do mar, e aí ele vai viver uma experiência maior de fé, porque o Senhor diz: Moisés, por que você está dizendo para o povo, você está clamando a mim? É só marchar, irmão. O mar vai se abrir, continua andando. E aí Moisés toca nas águas, as águas se abrem. Ele vive uma experiência maior de fé. Elias teve várias experiências, e aí chega uma hora que Elias vai orar, e ele começa a orar, ele ora, até que o Senhor manda a chuva, depois de 3 anos e meio sem chover. É uma experiência maior de fé. Então, quando o Senhor quer nos levar para um nível maior, Ele sempre vai nos provar para nos aprovar. Então, a sabedoria é da mesma forma. Você vai passar por situações que você vai dizer: como que eu vou resolver isso? E aí, você vai ter que usar a sabedoria que o Senhor te deu. Pastor, e a oração? A oração precisa estar na nossa vida a todo momento. E a sabedoria e a fé, elas andam junto. Oração, fé, sabedoria. Fé, sabedoria, oração. Não adianta eu fazer uma oração para Deus matar o povo. Não adianta eu fazer uma oração só para Deus matar os meus inimigos. Como Deus se alega da vida de Salomão, porque Salomão não ora para que Deus mate seus inimigos, para que Deus dê uma vitória, mas para que Deus dê sabedoria, para Ele resolver as situações. Então, na nossa vida nós vamos passar por momentos em que nós vamos usar de sabedoria e não vamos nem perceber. Mas vai ter momento que vai ser muito notório, muito perceptível, que você vai fazer, tomar uma atitude que até você vai dizer: olha, por essa eu não esperava. Você vai olhar no espelho e vai dizer: olha, por essa eu não esperava que você... Sabe aquela coisa que mulher tem de dizer, não descer do salto? Né? Só que nós cristãos falamos diferente, é não descer da cruz, irmão. É agir com sabedoria. Não, falou um monte, eu vou falar também. Xingou, eu vou xingar também. Esses dias uma pessoa me ligou logo pela manhã e começou a dizer algumas coisas agradáveis para mim. E aí eu fiquei ouvindo, e ali, sabe, como vai lá em cima a temperatura e desce, vai, desce. Aí ficava assim: Fabiano, Espírito Santo, Fabiano, Espírito Santo, Fabiano, Espírito Santo. Aí tu falava: onde vai acabar isso? E aí, bem na hora que ele parou de falar, ainda bem que parou no Espírito Santo ali, sabe? E aí o Espírito Santo deu sabedoria, e aí eu falei: olha, é assim, assado, acho que você está confundindo as coisas, não é dessa forma que se resolve, não é dessa forma que fala, né? Acho que você começou a falar aí de uma forma que não deveria falar, e tal, e aí a pessoa ficou do outro lado ouvindo, e tal, e foi indo, quando acabou a conversa, estava calminho. Aí eu falei: olha só que bênção,
Não é que funciona mesmo? Agora, se eu começasse a gritar do outro lado, a gente ia gerar uma discussão. Eu só ia jogar gasolina e o fogo ia incendiar e ali ia virar um problema muito maior. Então nós só aprendemos, irmão, algumas coisas, infelizmente. Algumas coisas nós aprendemos errando. E sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Mas infelizmente a gente tem a aprender com os nossos próprios erros, né? Dificilmente você aprende com o erro de alguém. A Edilene não aprende com meus erros, ela aprende com o dela, né? Não era tão bom se a gente olhasse assim e falar: nossa, a Edilene fez isso, eu não vou fazer isso. Mas dificilmente a gente faz isso. Às vezes a gente até repete o erro, né? De alguém diz: nossa, eu fiz igual a Bia fez aquele dia, eu não achei legal o que ela fez, eu fiz igual, né? Então é dessa forma. Então nós precisamos entender que a sabedoria, ela precisa estar presente na nossa vida. Salomão, ele pede sabedoria a Deus e ele se destaca no seu reinado, porque ele agiu de sabedoria. E nós precisamos entender que nós precisamos agir com sabedoria, né, irmão? Chega de gritar, chega de querer discutir, chega de, né, agir com sabedoria. Como que o Senhor te chamou para agir? Mansidão, calma. Tem uma situação, não vai no calor do momento: não, eu vou lá agora. Vai não, irmão, ora primeiro. Não, eu vou resolver agora. Não resolve do seu jeito não, ora a Deus, fala: Senhor, o que eu faço aqui, né? Uma pessoa sábia, ela é dependente de Deus. Salomão mostrou a sua dependência de Deus. Ele mostrou que dependia do Senhor, que o seu governo ia depender totalmente do Senhor. Então eu e você, nós sabemos que se a nossa vida depende do Senhor, e se nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, colocar a dependência da nossa vida e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo do Senhor para fazer tudo, nada eu posso fazer sem o Senhor, me dá sabedoria. A gente conseguir fazer uma oração dessa, que atinge o coração de Deus, nós somos transformados. Então nós precisamos de sabedoria para orar. Às vezes a gente vai orar: Senhor, Deus olha e fala: está doido, irmão? Calma aí, não é desse jeito não que eu vou fazer não, calma, desse jeito não. Aí Salomão vai lá e, meu Deus, que oração linda. Você já reparou isso, irmão? Eu já tinha lido outras vezes essa passagem, mas é muito linda aqui, ó. E disse Salomão, versículo 6, 3, 6. E Salomão: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, diante de tua face. Mantiveste para ele esta grande bondade, e ele lhe deste um filho, que se assentaste ao teu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Versículo 10. E essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Irmão, aqui está uma chave para nós. Aqui está uma chave. E não é uma chave Pix não, irmão. Mas se quiser a chave Pix, tem a minha. Mas está uma chave, irmão, de oração, está um modelo de oração, de como orar ao Senhor, de como tocar o coração do Senhor, mas é com sinceridade, né? Ah, tá bom, agora eu vou orar assim. Ah, Senhor, me dá sabedoria para mim governar, porque quando eu governar, Senhor, eu vou... Não, Deus olhou para o coração dele tocou o coração de Deus. Aquela oração chamou a atenção de Deus. Sabe aquele pedido que o pai faz, sabe?
essas crianças assim, que fazem um pedido para o pai, e o pai fala, não tem como negar. Sabe quando o filho chega no pai assim, ou na mãe? Sabe como que é, né, Edilene? Você tem, né? Sabe como que é? O filho chega assim, faz aquele pedido. A Alice às vezes faz umas coisinhas, tá? Fala, Alice, não vou dar, tá bom? Não sei o quê. Aí daqui a pouco ela entra no carro, aí ela, pai. Aí vai amolecendo o coração do pai. Salomão faz desse jeito, irmão. Ele amolece o coração de Deus. Eu disse que Deus se agrada da oração de Salomão. Olha isso, Deus se agrada. Então, irmão, usa a sabedoria. Começa a orar de uma forma diferente. Começa a pedir de uma forma diferente. Começa a usar a sabedoria que Deus te deu para falar com Deus. Não é para enganar Deus, mas é para tocar o coração de Deus. Às vezes nós estamos tão revoltados com algumas coisas, às vezes a gente está tão movido por algumas coisas, que a gente esquece de como chegar diante de Deus. E Salomão mostra que as coisas, o trono, o reinado, nada disso ia ser mais importante. Ele diz, Senhor, eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer, Senhor, mas me dá um coração. Me dá um coração, me dá sabedoria, para que eu conduza esse povo, para que eu saiba discernir entre o bem e o mal. E aí a Bíblia diz assim, e Deus se agradou daquela oração. Ei, quando nós agimos com sabedoria, nós alegramos o coração de Deus. Às vezes você pode ficar assim, mas quando nós agimos com sabedoria, nós alegramos o coração de Deus. É tempo da gente agir com sabedoria diante das situações, diante dos desafios, diante das guerras, das lutas, da gente olhar para as situações e não se dar por vencido. Eu não sei como resolver isso. Sabe, irmão? Sabe. Você sabe como resolver. A resposta está dentro de você. A resposta está numa oração que você não fez. A resposta está numa oração que você não fez pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu trabalho. Eu lembro que no culto de homens, pode subir aqui o pessoal do louvor. Estou finalizando já. Eu lembro que no culto de homens, a gente teve um culto de homens aqui muito abençoado, esse último culto que a gente teve. E teve uns meninos que veio visitar. E um dos meninos estava decidido a sair do emprego. Ele falou, eu vou sair do emprego e não quero mais, porque estou passando por algumas coisas lá que eu não mereço passar e tal. Aquele pensamento que todos nós temos, né? E aí, no momento da palavra aqui, eu falei, não tome decisões precipitadas, ore ao Senhor, busque e tal. E aquele momento ele agarrou aquela palavra, ele pegou aquela palavra, ele disse, por causa dessa palavra eu não vou sair do emprego. E quando a gente estava tomando um caldo ali no final, no momento de comunhão, aí, num tempo que eu tive com ele, ele falou, pastor, agora eu sei porque eu vim aqui. Aí eu falei, sério, cara, que bom que você gostou. Ele falou, é porque eu precisava ouvir uma palavra que o Senhor disse sobre o meu trabalho. Eu precisava de uma resposta de Deus. E eu vi que eu não estava agindo com sabedoria. Eu não estava sabendo lidar com aquela situação. E agora eu vou agir diferente. Eu vou continuar no meu emprego. Eu preciso do emprego. E eu ia me mover pelo calor do momento, por uma situação que eu estava vivendo ali, que eu acredito que vai ser temporária, porque eu vou mudar essa situação. E eu achei a fala dele muito poderosa. E eu trago para nós, é isso, irmão. Tem situações que ainda estão acontecendo porque você não decidiu mudar essa situação, agir com sabedoria. Então, não deixa o chiclete esticar, não deixa continuar acontecendo. Haja com sabedoria. Haja com sabedoria. Sabedoria que o Senhor tem te entregado, tem nos dado, para discernir o que é bom e o que é mal. Amém? Então, como Salomão, quando a sua oração for feita, faça uma oração que toque o coração de Deus.
Faça uma oração que atinja o Senhor. Pastor, eu estou com raiva. Ora, irmão. Ora para Deus arrancar a sua raiva. Nós somos tão ruizinhos, irmãos, diante da grandeza e da bondade de Deus. Nós somos tão pequenos. Mas uma coisa é certa: tem um louvor que, claro que eles não vão cantar aqui, mas que diz: Deus não rejeita a oração. E eu creio nisso, irmão. Eu creio. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós pedimos perdão ao Senhor, nós reconhecemos que nós dependemos dEle, e não importa a situação que esteja acontecendo, eu creio que Deus inclina os teus ouvidos, sabe? E Ele começa a ouvir a nossa oração, independente da sua situação, do seu estado, do seu nível de pecado, dependendo do que você fez, do que fizeram para você. Quando você começa a clamar ao Senhor, quando você diz: Pai, eu preciso falar para o Senhor. Quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, não existe céus, irmão, que não seja tocado, que seja atingido. Salomão abre o seu coração diante de Deus e exerce palavras, libera palavras que alegram o coração do Senhor. Sabe qual é a maior sabedoria para mim e para você? É reconhecer a grandeza de Deus. É reconhecer a grandeza de Deus sobre tudo, sobre a nossa vida. Essa é a maior sabedoria. O maior ato de sabedoria de Salomão foi ele reconhecer a grandeza de Deus, que sem Deus nada ele podia fazer. Então ele disse: Senhor, antes de eu começar a governar, que o Senhor governe a minha vida. Antes de você pedir qualquer coisa para o Senhor, tenha a ousadia de dizer: Senhor, antes de ser bom para mim, que seja bom para o Senhor. Antes de ser bom para mim, que seja bom para o Senhor. A nossa maior preocupação tem que ser em alegrar o coração de Deus, como cristão, como servo. É dizer: Senhor, que eu alegre o teu coração todos os dias, que a minha oração chegue diante do Senhor. Comece a falar com Ele, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que nessa noite nós estamos ouvindo o Senhor ministrar os nossos corações, o Senhor ministrar as nossas vidas, ó Pai. Pai, eu creio na força do Teu poder, eu creio que o Senhor tem algo poderoso para liberar sobre as nossas vidas. Eu creio, Senhor, que há uma sabedoria que já está dentro de nós e que muitas vezes nós não conseguimos exercer, nós não conseguimos colocar para fora aquilo que o Senhor já colocou para dentro, ó Pai. Meu Deus, mas como Salomão fez uma oração dizendo que não sabia como conduzir, que não sabia como fazer, nós declaramos que nessa noite, Senhor, sem a Sua presença, nada, Senhor, nós conseguimos fazer, nada nós podemos fazer. Que a maior sabedoria é desejar fazer a Tua vontade, alegrar o Teu coração. Senhor, nos faça, Senhor, nos faça homens e mulheres que exercem a sabedoria do alto, que exercem aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, ó Pai. Independente das situações, dos acontecimentos, que nós venhamos caminhar segundo a Tua vontade, ó Pai, segundo o Teu querer, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus.